Quando Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, não foi um choque a entrada de militares em seu governo, nas mais diferentes áreas e hierarquias. Ainda assim, a quantidade surpreendeu. Estima-se que quase 3 mil militares estejam cedidos ao governo, sem contar os que vieram da reserva. O TCU, inclusive, abriu uma auditoria para saber exatamente qual é esse número. Desde o princípio, esperava-se que os ministros militares com extenso currículo e condecorações seriam uma espécie de moderadores dos arroubos antidemocráticos da ala mais ideológica. E esse controle, de fato, existiu. Para ajudar a entender o papel dos militares na atual conjuntura brasileira, convidei um ex-ministro da Defesa extremamente respeitado dentro do Exército e que, em 2002, mesmo sendo do PCdoB, teve um cabo eleitoral quase inimaginável em campanha para que ele assumisse o Ministério da Defesa. Seu cabo eleitoral era o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro, Aldo Rebelo, hoje no Solidariedade. Aldo já foi presidente da Câmara dos Deputados, ministro dos Esportes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e, em 2015, ministro da Defesa. Nas últimas semanas, existiram graves falas e ações antidemocráticas vindas de representantes do governo. Para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Ontem foi o último dia que se coloquem no seu devido lugar. Acabou, porra! O clima se intensificou e, para muitos, uma tentativa de ruptura era certa, com apoio dos militares. Questionei Aldo sobre isso e ele foi taxativo. Não creio, porque, na verdade, há roubos partidos, geralmente, do ministro Heleno. Eu não vi o ministro Ramos, que é militar, o Braga Neto, que também é da reserva, né? E o Fernando Azevedo, com nenhum tipo de arroubo, de ameaça, de consequências imprevisíveis. Eu não vi nada disso. Claro que pode haver ali uma insatisfação em relação a algumas decisões ou procedimentos do Supremo Tribunal Federal, mas ninguém mais do que esses ministros sabem que não há possibilidade do envolvimento das Forças Armadas em nenhum tipo de quebra da legalidade, nas regras constitucionais. Isso é uma coisa absolutamente improvável, diria até impossível nos dias de hoje. Muito se falou sobre os militares moderarem o presidente da República, segurarem os afãs autoritários de Jair Bolsonaro. Alguns acreditam que, nos últimos tempos, é Bolsonaro quem estaria ideologizando os ministros, e não o oposto. É preciso localizar um erro grave cometido pela mídia, cometida pelos meios de comunicação e por todo o mundo em geral, que é chamar esses ministros que ocupam postos como militares. Eles não são mais militares no sentido estrito da palavra. Eles são militares da reserva. Eles não comandam tropa, eles não comandam pilotão, eles não têm mais uma vinculação com as Forças Armadas como instituição de Estado. Eles são pessoas livres para ocuparem cargos, darem sua opinião. Então, toda vez que se insiste em tratá-los como os militares, isso, além de significar um equívoco profundo, ainda causa um desconforto grande a quem é militar. Ao entrarmos um pouco nas posições, reações e manifestações de militares, tanto da ativa quanto da reserva, diante de falas e situações que eles já suportaram neste governo, é interessante traçar alguns paralelos. No dia 7 de maio, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou o colhimento de depoimentos de generais do governo, ainda que sob vara, um termo de praxe no juridiquês para caso o indivíduo se recuse a depor. A reação tanto do general Heleno como de outros movimentos ligados a militares da reserva, como de grupos bolsonaristas, foi enorme e, de certa forma, até agressiva. Por outro lado, Olavo de Carvalho, ídolo dos filhos e respeitado pelo próprio presidente, já humilhou e achincalhou os militares diversas vezes, mesmo no início do governo. Em dado momento, ele atacou o general Vilas Boas, que é portador de ELA, uma doença degenerativa, e possui admiração tanto no exército quanto na sociedade civil. Houve sim reação, mas muito menor e descoordenada.
Recentemente, em mais um lampejo de ira de Olavo, ele chamou Bolsonaro de covarde prevaricador, além de dizer que os militares eram covardes ou vendidos. Nenhuma reação, nem do presidente, nem dos ministros. Não há limite, não chegará um momento em que os generais de tão alta patente com uma carreira marcante nas forças dirão um basta às constantes humilhações do guru e também do filho do presidente, Carlos Bolsonaro? Os militares são pessoas educadas no sentido da hierarquia e da disciplina. Eles não vão desafiar a autoridade do presidente da República. Eles vão, no máximo, dar um conselho como auxiliares que são do presidente, como ministros, eles podem dar uma opinião. Acredito até que tem dado essas opiniões moderadoras para o presidente não exacerbar os conflitos e os confrontos que ele alimenta diariamente. Mas se subordinar contra a autoridade do presidente, eu não creio que esses ministros venham assumir esse comportamento. Exercer um papel de contenção da radicalização que o país vive, talvez com exceção do ministro Heleno. O ministro Heleno é mais afeito, a esse comportamento de confronto. O presidente não contará com a solidariedade para nenhum processo de radicalização e muito menos para um processo de ruptura. General Santos Cruz, demitido do governo em 2019, tem sido contrário a posições do governo federal. Entretanto, até o momento, tem sido voz única. Sobre o papel dos militares, é interessante traçar um paralelo entre Brasil e Estados Unidos. Mais recentemente, além do fracasso de ambos na luta contra a Covid, os líderes populistas de extrema-direita que os governam e parte relevante da população insatisfeita com seus comandantes, ainda que em maior escala neste momento nos Estados Unidos, são similaridades entre os dois países. Lá, Trump fez um movimento em falso, ameaçando colocar o exército contra o povo nas ruas. Após uma aparição ao lado do presidente em um polêmico protesto, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, a maior autoridade militar dos Estados Unidos, pediu desculpas. Concomitantemente, diversos importantes comandantes dos militares do país rechaçaram veementemente qualquer ideia de ruptura ou uso do exército para conter a própria população. No Brasil, em um contexto onde militares da ativa e da reserva se confundem, a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque nos Estados Unidos há uma tradição a separar de forma absoluta o poder civil das Forças Armadas. As Forças Armadas, desde a sua origem, são instituições de Estado. Não se metem em política, não atuam politicamente. Aqui no Brasil, não. As instituições militares atuaram politicamente durante o Império para garantir a unidade do território, atuaram durante a abolição, durante a República. Tivemos uma guerra civil de militares, que eram os militares rebeldes, os tenentes e os militares legalistas, que guerrearam durante 2 anos pelo país. Depois tivemos 54, também teve protagonismo militar na morte do Getúlio, 64. Então é o seguinte, aqui há uma certa tradição que eu creio que vai se enfraquecendo na medida em que as instituições civis vão ocupando o espaço. Em recente entrevista, Gilmar Mendes, ministro do STF, disse: "O que é de impróprio nessa nota é invocar as Forças Armadas, cujos comandantes não têm falado, e quando sugerem alguma ação, não é nesse sentido. Tenho dito que as Forças Armadas não são milícias do presidente da República, nem de força política que o apoie." Nesta mesma entrevista, Gilmar também aponta algo que nos parece relevante. Acho que os próprios militares estão percebendo isso, estão fazendo uma autocrítica. Recentemente, saíram pesquisas que indicam que está havendo uma identificação entre as Forças Armadas e o governo Bolsonaro, em tom negativo. Tal pesquisa foi publicada pelo Valor. Ela mostra que o sentimento de confiança nos militares caiu de 33,9% para 27%, ou seja, quase 7 pontos percentuais desde 2018. A mesma pesquisa também aponta que 58,9% da população acredita que a presença deles no governo não ajuda a democracia. Depois da prisão de Fabrício Queiroz no dia 18 de junho, jornalistas têm apontado certo constrangimento dentro da ala militar e afirmam também que a sanha por uma eventual ruptura democrática diminuiu, visto que o governo, de certa forma, se vê refém de um homem diretamente envolvido com a milícia. O próprio vice-presidente general Mourão se manifestou sobre a hipótese de um golpe militar.
de ruptura institucional junto com o presidente Jair Bolsonaro? Olha, em primeiro lugar, Caio, o presidente ele não tem a mínima anseio, mínimo objetivo de fazer alguma ruptura institucional aqui no nosso país, até porque as instituições estão bem. O que existe hoje aqui no Brasil é uma certa instabilidade emocional. De quê? As pessoas estão muito exacerbadas aí nas suas ideias, nas suas discussões. Então, as Forças Armadas, elas estão fora de qualquer tipo de ação dessa natureza, mas eu deixo claro, que o presidente não tem essa visão em momento nenhum, porque isso é totalmente contrário ao que ele sempre tem falado nas suas manifestações. Iriam as Forças Armadas se aventurar por Bolsonaro, um presidente inconstante que possui entre 25% e 30% de apoio da população, com o risco de haver grande repressão internacional, principalmente caso Trump perca a reeleição nos Estados Unidos e resistência interna? O que teriam os militares a ganhar? Muito pouco. Ainda que a tensão pareça ter diminuído, alertam, é necessário permanecer vigilante. Nada aponta uma saída tranquila dessa crise, seja para o lado que for, sem uma ruptura, seja no governo, nas instituições ou até mesmo na democracia. Yeah.